Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada manhã, se renovam a cada dia. Mais uma vez estamos nós aí para a nossa reflexão neste domingo, dia 2 de maio. E eu gostaria de falar sobre um texto que está em Números, inicia no capítulo 1, no verso 1. As Bíblias portuguesa, no caso da nossa, as diversas Bíblias, ela tem o texto que difere, ela inverte o texto do texto hebraico. Então eu vou começar a ler pelo que é o texto hebraico aqui e não pelo nosso texto das Bíblias em português. Diz assim: E falou Yahvé a Moisés no deserto de Sinai. Então, e nós temos aqui, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Bom, então nós temos aqui, no texto hebraico, falou Yahvé a Moisés no deserto. É interessante porque a palavra que falar, né, e a palavra deserto, ela no hebraico tem a mesma raiz, que é a raiz de BR, que no caso seria Dabar. Então essa raiz, para nós podermos entender, ela pode significar, no caso o Dabar, falar, declarar, conversar, ordenar, prometer, ameaçar, advertir e cantar. Nós temos uns termos derivados dessa raiz, desse verbo no caso, que são alguns termos que vai, no caso, o dabar, que é palavra, que é falar, que é discurso. Então Deus falou com Moisés, ou coisa. Nós temos o deber, que é pestilência, de peste. Nós temos o dober, que é de pastagem. Nós temos o dibra, que é causa, motivo, uma maneira qualquer. Nós temos o debir, que é um oráculo, que é uma profecia no caso. Nós temos dibir, que é orador ou palavra. Nós temos midbar, que é boca. E a mesma palavra midbar, que é boca, também significa deserto. É interessante que aqui está, falou Daber, falou Yahvé a Moisés no midbar. Então Deus falou com Moisés no deserto. Então essa palavra midbar, ela que é deserto, ela é usada para descrever três situações, três tipos de terreno em geral. Então nós temos o primeiro terreno, que significa o midbar, a pastagem. Nós temos uma terra, o segundo, a terra não habitada, e nós temos áreas extensas em que existem oásis, ou cidades, ou mesmo vilarejos, e existe um vilarejo aqui, um vilarejo ali, nessa área extensa, né? Então, por que eu estou falando sobre o falar e o deserto, que é o Dabar e o Midbar? Nós temos na Bíblia diversos personagens que passaram pelo deserto, que foram para o deserto. Nós temos, no caso, Moisés, no capítulo 2 e 3, principalmente no 3, ele está no deserto de Miriam. É interessante que ele está no deserto de Miriam e ele vai até Horebe, que é um lugar mais embaixo ainda. Temos o Elias também. Elias também ele vai para o deserto e também vai para o Horebe. E nós temos também Jesus. O Jesus que também esteve no deserto. Nós conversamos sobre essa situação numa reflexão nós fizemos alguns domingos atrás aí, sendo tentado por Satanás. Então nós temos esses três personagens interessantes, porque o Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, no caso aqui, ele está no deserto, apacentando o rebanho do Jetro, seu sogro, e ele então vai para o lado ocidental do deserto. E ele chega ao monte de Deus, que é Horebe. O Horebe está na cadeia do Sinai, mais para o lado do Egito, e nós não sabemos, na verdade, qual é o monte Horebe, onde foi que Deus falou com Moisés. Nós já até falamos sobre isso aqui, que lá em Israel, no Egito, tem
o local, e falar, aqui foi onde Deus falou com Moisés, né? Mas ninguém sabe onde é que Deus falou com Moisés, porque é uma cadeia muito grande, o Sinai, e Horebe é um dos montes ali. Então, e ali Moisés, então, vai ouvir pelo meio, ele olha e vê a sarça ardendo, ele chega até a sarça, e ele então vai ouvir as palavras de Deus, chamando Moisés para livrar o povo de Israel. Eu quero agora fixar melhor aqui na questão do Elias. Do Elias que está em Reis, 1 Reis 19. Elias, ele é o profeta no tempo do rei Acabe. O interessante é que o Elias, ele prediz uma seca no capítulo 17, de 3 anos. A seca acontece. No capítulo 18, Elias, ele vai fazer um holocausto no Monte Carmelo, e ali ele vai combater com alguns profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolos. E ele vai vencer esses profetas, porque Deus vai fazer queimar o holocausto e tal. Então ele sai vitorioso, e ali ele extermina aqueles profetas. E logo depois é interessante porque o Elias, ele vai fugir por causa de uma mulher, no capítulo de 19 de 1 Reis. Ele foge da mulher de Acabe, que é de Jezabel. É interessante porque ele vence 850 profetas, né? Destrói esses profetas que estavam cultuando outros deuses e acabando com o culto a Yahvé. E logo no capítulo 19, logo depois da sua vitória, ele então foge de medo de Jezabel, que ameaça matar Elias. E ele temendo, diz o texto aqui do capítulo 19, ele vai para Beersheba. Então ele está lá em cima, no norte. Ele desce até depois de Jerusalém, Beersheba, quase no final, no limite do deserto. Ele deixa o servo dele lá, o moço dele, e depois ali ele desce e fica num caminho ali perto ali de Beersheba. E ele fica assentado debaixo de um zimbro. Um zimbro é uma árvore que tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, e ele fica ali. E é interessante que o profeta pede a morte, né? Ele se assenta, no versículo 4 do capítulo 19 de Reis. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia. Então ele foi para Midibar, né? O caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E ele então vai naquela questão que nós sabemos da depressão, que a depressão nos leva a essa angústia, né? E nós queremos dormir, porque dormindo você passa rapidamente o tempo e você não vive o tempo, mas quando você acorda você vai ter que novamente enfrentar o tempo que está passando. Geralmente a depressão, a angústia, ela está relacionada com os momentos ruins da nossa vida. Então nós queremos dormir para poder passar logo, tá? Então ele vai, deita-se aí e dorme. E daqui a pouco vem um mensageiro de Yahvé e fala com ele, para ele traz água, traz comida, e para ele se fortalecer. Ele come e ele volta a dormir novamente. Então o Elias, ele estava deprimido. Não é o caso de Moisés. Moisés não estava deprimido lá no texto de Êxodo. Ele tinha fugido, ele era príncipe no Egito, ele mata um egípcio, ele está fugitivo. Ele é um assassino fugitivo ao qual o faraó quer matá-lo. E ele está ali casado numa família e está apacentando um gado ou um rebanho que não era dele, não pertencia a ele, pertencia ao sogro dele. E ele está ali no deserto ali. Na verdade, o Moisés, ele passa 40 anos nessa vida de pastoril do deserto, pastoreando um rebanho que não era dele, para depois ser chamado por Deus. Nós estamos aqui com Elias. Elias está deprimido ao ponto de querer morrer, né? Ao ponto de pedir a Deus que tirasse a vida dele. Isso acontece com muita gente que está nessa preocupação, depois traz a angústia, depois traz os horrores, para chegar a depressão, a doença, câncer, e depois chega até a morte, né? E novamente, para a segunda vez, no versículo 7, o mensageiro de Yahvé vai falar com ele, toca em Elias e fala assim, ó, come porque o seu caminho vai ser de sobremodo longo, né? Aí ele levanta, come
e depois ele vai andar caminho de 40 dias e 40 noites. É interessante, né? Porque Moisés tem 40 anos no deserto, Elias anda de 40 dias a 40 noites. O local que ele está, para o local que ele vai, não é tão longe, não é, mas provavelmente por ele estar sendo perseguido pelo Acabe e pela esposa de Acabe, Jezabel, a rainha, ele então anda escondido pelo o local do deserto ali de Midbar para ir mais para baixo. E para onde Elias vai? E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O mesmo monte que Moisés estava e ao qual ele viu a sarça, na qual Deus falou com ele. É interessante porque houve uma palavra, houve um adabar de Deus, não é isso? No lugar de Midbar, no deserto. Moisés com a sarça, e agora o Senhor, Yahvé, vai falar com Elias e vai perguntar para Elias: que fazes aqui, Elias? É lógico que ele sabia o que Elias estava fazendo ali. É a mesma pergunta que Yahvé fez, o Senhor fez a Adão, quando Adão tomou do fruto. Que fizeste? Onde você está? E o que fizeste? Ele sabia onde estava Adão e Eva e o que os dois tinham feito. Aqui também está. Então, ele vai responder para Deus que ele está sendo perseguido, que ele tinha sido zeloso pelo Senhor, que os profetas tinham sido mortos e que só tinha sobrado a Elias, né? Aí, o que Deus fala para Moisés, quando Moisés chega perto da sarça, ele fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Santo por quê? Porque está a presença de Deus ali, a presença de Yahvé, a presença do Senhor naquele local, e Moisés então tira as sandálias dos pés. Aí, quando o profeta Elias fala para Deus que mataram os profetas, que isso sobrou a ele, aí Deus fala para ele, Yahvé fala para ele no versículo 11: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor, não se esquecendo que o deserto, o Midbar, o ermo, e por isso vem a palavra ermitão, que é aquelas pessoas que saem para o deserto, não obrigatoriamente, mas saem por elas mesmas, para ter um encontro com Deus, para ter uma revelação. Isso aconteceu muito no início do cristianismo, pelos santos, né? Os santos que faziam isso aí. O pensamento judaico, não existe uma preocupação com o deserto. Você não vê judeus, a não ser um texto que fala de João Batista, que vivia no deserto, e os próprios essênios, né, que viviam lá também no deserto também. Mas você não tinha no judaísmo, como no cristianismo, pessoas santas que supostamente queriam ser santas e iam para o deserto para ter esse encontro, essa solidão com o Yahvé, com Deus, para se autopurificar, para ter um relacionamento mais profundo. E você tinha diversas pessoas e diversos tipos de doutrina, mesmo dentro dessa questão do ermo, né, do ermitão, de sair. Então, não tem jeito. Onde o homem está, é complicado. E é no deserto, na verdade, que nós nos encontramos conosco, cada um se encontra consigo mesmo, e é no deserto que da alma, né, da nossa psique, do corpo, do nosso soma, e também da nossa bio, da nossa vida, da nossa zoe. A zoe é a vida de Deus e a bio é a nossa vida, é que nós somos moldados e transformados. Nós temos então o pensamento de fazer com que a palavra deserto seja um momento difícil que nós passamos na nossa vida. Nós estamos num deserto, eu estou num deserto, né? O texto bíblico de Salmos diz, quando passa pelo deserto, pelo vale da sombra de lágrimas, um vale de lágrimas no deserto. Então o deserto sempre foi um simbolismo de momento terrível para nós, né? Momento em que nós estamos sofrendo, que nós não entendemos, o momento em que a dor, a luta, a escuridão, a tristeza, a lágrimas, a mudez, a desespero, solidão. Então esse é o pensamento. Mas nós depois vamos ver que o Midbar também, o deserto, é um local em que nós aprendemos e vamos descobrir quem somos, né? Quem somos nós. Por quê? Porque é interessante, porque Moisés vai no deserto encontrar a Deus e Deus vai falar com ele.
Elias vai se encontrar vai para o deserto fugido, e ele se encontra com Deus e ele vai fazer a sua reclamação. Ele vai pedir na sua angústia, na sua tristeza, na sua solidão, na sua amargura, na sua depressão a morte, mas ele então vai ser sustentado pelos mensageiros de Deus e tem uma ordem para ele ir mais para o deserto ainda, mais fundo ainda. Ele vai mais para o deserto, mais para o Negev lá embaixo, e ali Deus vai falar com ele. É interessante porque no versículo 11, nós já vimos a reclamação de Elias, e Deus então chama o Elias para fora. E diz assim: sai e põe-te neste monte perante Yahvé. Eis que passava Yahvé. Mas é interessante que Yahvé vai passar, não é da maneira que nós achamos que ele deve passar, ou que ele deveria passar. Vai acontecer coisas que nós não entendemos e coisas que nós gostaríamos que fosse como nós queremos, mas não vai ser dessa maneira. Então, aqui diz que perante vai passar o Senhor perante Elias. Um texto bíblico também diz, lá atrás, no texto de Moisés, lá no Êxodo mesmo, no capítulo 38 mais ou menos, que Deus também vai passar diante de Moisés. Mas ele vai falar para Moisés que Moisés não poderia ver a forma dele. E ele ia passar diante de Moisés toda a bondade dele. Então ele vai e coloca Moisés entre a fenda da pedra, ele fica num buraco, Deus põe a mão naquele buraco e ele passa proclamando quem ele é. Então ele fala: Deus clemente e misericordioso, tardio em ira e grande bondade. Ele então passa diante de Moisés, mas Moisés não vê. Moisés só vê as costas de Deus, quando depois Deus passa. Mas ele passou diante de Moisés. E agora aqui o Elias também reclamando e provavelmente querendo, como os próprios apóstolos lá na frente com Jesus, querendo uma revolução política, uma destruição dos romanos. Talvez Elias também queria uma destruição de Acabe, da opressão do rei de Israel e a sua esposa Jezabel, e também sobre os religiosos, porque Jezabel tinha um culto de adoração a Baal, e Deus então vai perante ele, vai passar, Só que passa um grande e forte vento que destruía, quebrava, fendia os montes e despedaçava as pedras. Esse vento diante de Elias. O texto diz, porém, que Yahvé não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto também. Elias presenciou isso. Mas o Senhor não estava no terremoto. Então nós às vezes queremos que no nosso deserto, na nossa solidão, na nossa angústia, até na busca desse Deus, nós talvez precisássemos saber primeiro quem somos nós. Nós no meio desse mundo e o que nós estamos fazendo aqui. É uma grande pergunta, O que é o mundo, o que somos nós, o que sou eu? Mas uma introspecção, uma reflexão nossa, para nós podermos ver alguns pontos da nossa vida. Existem coisas que nós não conseguimos responder, mas existem coisas que nós podemos responder se nós fizermos uma reflexão. Tal qual o pensamento do Freud, que ele mesmo faz uma introspecção e ele consegue então perceber nele mesmo os problemas oriundos da onde vieram e o que são os problemas. Então essa introspecção, essa reflexão, essa análise de quem somos nós. Nós não dissemos que os antigos ermitões iam para o deserto para poder ter um relacionamento com Deus. Então necessariamente precisamos primeiro termos com nós mesmos, percebermos que as coisas não são muitas vezes como nós queremos. Bom, então agora Deus vai me responder nesse terremoto, nesse vento que despedaça pedra e sacode um monte. Ele vai sacudir, ele vai destruir o Acabe, vai destruir a Jezabel, vai destruir os profetas de Baal e os profetas dos postes ídolos. Então Deus vai destruir os meus problemas, Deus vai acabar com a minha solidão, com a minha tristeza, com a minha angústia, com a minha pobreza. E não é bem assim. Não vai ser assim. Então, depois desse vento destruidor, depois desse terremoto que abala, aí veio o texto dizendo algo. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Então nós temos o vento, o terremoto e o fogo. Deus não estava ali nas soluções que nós queremos que sejam feitas, que nós queremos que se aconteçam, que se revelem. Aí, o que acontece? E depois de um fogo, um cício tranquilo
e suave, uma quietude. Então não foi no estrondo do vento, no estrondo do terremoto, no estrondo do fogo, foi na quietude. Foi na quietude é que Deus então foi percebido por Elias. O que nós queremos dizer com o Dabar, que é falar, e o Midbar, que é o deserto, é que Deus fala no deserto. Deus fala, que são a mesma raiz, no nosso deserto. E Ele se revela no nosso deserto. Mas nós precisamos entender o momento e quem é Deus nesses sons que aparecem quando nós estamos no deserto. Porque nós chegamos ao ponto, às vezes, de fazer como Elias. Eu tenho certeza que muita gente no mundo que queria morrer, porque não suporta a tristeza, a angústia, a solidão, o momento de deserto que está passando. Então essa pessoa quer a morte, pede a morte. E não é bem isso, porque é nesse deserto que nós podemos aprender, tanto em relação a quem nós somos, como em relação a quem Deus é. Olha só, deixa eu te falar algo interessante aqui, que é um texto que eu gosto muito, em Deuteronômio 8. É verdade que muitas pessoas vão questionar, porque o texto diz assim, no capítulo 8 do Deuteronômio: recordar-te-ás, ou seja, lembrarás de todo o caminho pelo qual Yahvé, teu Elion, ou Elohim, te guiou. E está falando com o povo de Israel. Vocês vão lembrar disso. De guiou aonde? No Midbar, no deserto. Esses 40 anos. Esses 40 anos não foi porque Deus quis, foi por causa do erro do próprio povo. Por isso que eles passaram 40 anos. Porque do local que Deus falou para eles, até o local que eles deveriam possuir, aquilo que Deus prometeu para eles, levava 13 dias. 11 a 13 dias para poder chegar. Mas eles não quiseram, duvidaram e tiveram então que passar 40 anos no deserto, peregrinando, para poder chegar aonde Deus havia dito para eles lá atrás, que eles receberiam em 13 dias aquilo lá. Para que vocês estão caminhando no Midbar esses 40 anos? Para te humilhar. Mas a humilhação de Deus não é a humilhação do homem. Não é vergonhosa. A humilhação de Deus é para que nós possamos crescer no relacionamento com Ele. Para te humilhar, para te provar. Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Para saber o que estava no teu coração. Aí as pessoas vão dizer, mas esse Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, não sabe o que se passa no coração? É lógico que sabe. Mas para saber o que estava no nosso coração, qual era a nossa atitude em relação a Ele? Aquilo, na verdade, que nós precisamos aprender, nós na solidão do deserto que nós passamos, em relação a nós, não é isso? Primeiramente, para depois nós entendermos o nosso relacionamento de Deus. O que passa no seu coração? O que passa no seu lab? Coração é lab, né? O que passa no coração? Aí vem, se guardarias ou não os seus mandamentos. Os mandamentos, os desígnios, os caminhos de Deus para nós. Ele te humilhou. Não se esquecendo que a humilhação de Deus é diferente. E te deixou ter fome. Teve fome, mas Ele te sustentou com o maná diário, o pão diário, o pão de todos os dias, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. É a resposta que Jesus dá para Satanás lá. Transforma essas pedras, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí ele vai responder, mas não viverá só de pão, mas do que procede da boca do Senhor, de Yahvé. Disso o homem viverá. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas. Para saber o que vai no nosso coração, no nosso lab. Saber o que se passa na nossa mente, no nosso relacionamento com Ele. O deserto muitas vezes não é coisa ruim.
ruins, né? Não são coisas ruins, não é coisa ruim para nós. É um momento de difícil, mas é um momento também de crescimento, de nós podermos entender quem é esse Deus. No texto de Salmos, sobre essa questão mesmo do maná que foi dito aqui, diz interessante no Salmo, assim: e falaram contra Elohim, contra Deus, e disseram, o povo de Israel, né, no deserto, no Midbar, acaso é capaz Deus, né, em preparar mesa no deserto? E Deus estava dizendo para eles que eu estou dando para vocês o maná de todo dia, vocês estão comendo porque eu estou sustentando vocês, né? Como nós vimos lá no começo, que Dabar também pode ser, esse DBR, essa raiz, pode significar cantar, também é cantar, né? E no cântico dos cânticos, do Cantares de Salomão, o Cântico dos Cantos, diz que o tempo de cantar chegou. Então nós temos o Dabar, a fala, a palavra de Deus para nós. Aonde? No Midbar, no deserto. Deus fala no deserto. E é nesse deserto que nós vamos passando, que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos crescendo, que nós vamos nos conhecendo, e onde nós vamos conhecendo também é Deus, né? Deus nunca nos prometeu uma vida de mar de rosas, mas depois, quando você passa pelo processo, não que você vai ser um ermitão, que você vai ficar lá no meio do deserto e viver, ou procurar qualquer lugar do mundo para ficar sozinho, porque Jesus não ficou no deserto sozinho, e os anjos, depois nós vimos lá no texto de Mateus, os anjos servindo ele depois que ele venceu as tentações de Satanás. No texto de Lucas sobre Jesus, diz que depois Satanás se afastou para depois, um tempo oportuno, novamente perturbar Jesus, né? Então, eu vou ficar aqui no deserto mesmo aqui, porque os anjos estão me servindo, que se dane lá todo mundo. Não é assim, né? Nós não somos ermitãos, mas no deserto que nós estamos passando, no Midbar que nós estamos passando, nós podemos trabalharmos, saber quem nós somos, para nós podermos ouvir o Dabar de Deus, que é a palavra dele para nós, né? E o tempo, então, de cantar chegará, né? O tempo de tristeza, solidão, angústia, medo, horrores, tentativa de suicídio, tudo que acontece nesse momento difícil, nesse vale de Baaca, nesse vale de lágrimas, nesse deserto, ele fazer com que nós aprendamos e ouçamos a palavra, não no estrondo, não no vento, não no terremoto, não no fogo, mas naquela quietude, na quietude, no silêncio, nós podemos então ouvir. Uma música do Andrea Bocelli fala que o silêncio, ele consegue ouvir o silêncio da amada, né? O silêncio dela, ele consegue ouvir a voz dela no silêncio. Isso é uma música que o Andrea Bocelli canta, e o Nosso Encontro, que é o nome da música. E esse silêncio, essa quietude que Deus Dabar no Midbar para cada um de nós. E quando nós então passamos por essa situação e nós reconhecemos e aprendemos, porque não vamos saber também que nós não somos bonzinhos, que nós temos coisas ruins dentro de nós. E nós fazemos coisas ruins também, às vezes por maldade mesmo, às vezes sem querer. Então nós temos que trabalhar conosco, sabermos quem é nós, e nós ouvimos então essa Dabar, essa palavra, essa quietude, esse silêncio de Deus, né? E aí Deus vai nos revelando e nós vamos entendendo e vamos crescendo, tanto no conhecimento de nós mesmos, quanto no conhecimento de Deus. Então nós podemos depois até fazer e falar como o Cantares de Salomão. O tempo de cantar chegou, né? Pode Deus preparar a mesa, e a mesa não é só a comida, né? Pode Deus preparar qualquer coisa para nós no meio do Midbar, no deserto, quando está tudo seco, tudo destruído. E se nós pensarmos que o deserto não é só isso, também são lugares de pastagem também. Existe no deserto oásis, existe no deserto locais de prazeres também. E esse movimento de nós podemos ouvir o tempo de cantar. E a resposta para essa pergunta do Salmo 78 seria: sim, Deus pode preparar sim uma mesa no deserto. Como o Salmo 23 fala: prepara diante dos meus inimigos uma mesa, e o meu cálice transborda. Deus abençoe, boa semana, que você possa ter entendido então o Dabar, o falar, e o Midbar, e que você possa cantar. Em nome de Jesus, Deus abençoe.